E aí, galera, sejam todos bem-vindos para a nossa primeira aula de matemática. Aqui vamos falar de vários assuntos importantes da matemática para a nossa vida. Primeira coisa, deixa eu me apresentar, porque chega um estranho com tatuagens, com barba, falando de matemática. Primeiro vocês têm que me conhecer. Eu sou o professor Maurício Dickmann, ó, sobrenome de celebridade, tu viu só? Mas eu não sou celebridade, nem rico, sou professor. Professor Capita, tenho um apelido, joguei bola por algum tempo, não deu certo, Então estou aqui, tá? Não sei se vem ao caso, mas eu sou colorado, É os guri do Inter, certo? A gente vai falar de várias coisas da matemática, vários elementos importantes. Obviamente vamos fazer cálculos, mas nesse primeiro momento vou me apresentar, já me apresentei, Prazer, sintam-se abraçados. A gente vai começar falando da importância da matemática para a nossa vida, no nosso cotidiano. Em vários momentos a gente tem que lidar com a matemática, tem que saber lidar, mesmo que tu não goste, porque pode acontecer de tu, não gosto de matemática. Querido, não tem que gostar, tá? Tu vai ter que saber trabalhar com ela, porque ela está presente na nossa vida. Então, se algo está presente na nossa vida, tu vai ter que trabalhar com ela, gostando ou não. Se puder fazer gostando, melhor. Então, vou tentar tornar isso aqui para vocês, tentar tornar essa matemática, esse monstro para muita gente, uma coisa mais carinhosa, uma coisa mais delicada. E vou mostrar para vocês que matemática é legal, pode ser legal, que faz sentido. Tu não precisa decorar fórmula, a ideia aqui não é decorar fórmula, não é ficar montando regrinha disso, daquilo. A gente vai na parte prática, tá? O que tu precisa saber e por que tu precisa saber, certo? Porque é para isso que serve o teu conhecimento, para tu aplicar ele na tua vida, no teu dia a dia, no teu cotidiano, na maneira que tu lê o mundo e na tua relação com as outras pessoas, certo? Como eu disse, nossa primeira aula vai ser uma coisa mais teórica, vai ser mais um bate-papo. Vamos discutir um pouquinho a importância da matemática e nessa primeira tela eu vou trazer para a gente algumas poucas das muitas aplicações que a gente tem da matemática no teu dia a dia, no teu cotidiano, tá? Tu tá aí me assistindo. Quando tu acordou, provavelmente tu olhou para o relógio. Na verdade, tu não acordou essa hora, Porque, às 8h05, se tu estiver acordando essa hora, porque eu tava trocando o dia pela noite, ou sei lá, trabalha de noite, mas não é o mais comum, Mas quando tu acorda, tu olha para o relógio. No caso, eu estou sem relógio, mas aqui a gente tem um. Tu olha para o relógio e ele vai te dar uma informação em forma de números. Aqui a gente tem 20 horas e 5 minutos. Percebe que a gente está medindo as horas e os minutos. Isso tudo são relações matemáticas, Todo mundo sabe, 1 hora são 60 minutos. 2 horas são quantos minutos? 120, Tá vendo a operação matemática lá dentro? Tu sabe matemática, muitas vezes nem percebe que sabe, tá? É uma aplicação clássica da matemática. Tu acordou, tu olhou para o despertador, às vezes com raiva, com vontade de dar uma voadeira, de jogar longe, mas tu olhou para ele está lá apitando e está lá. 6 horas, 6h15, 5h30, 8 horas. A gente não sabe, mas já é teu primeiro contato com a matemática, tu abriu o olho, está lá ele, te esperando, certo? Tocando aquela musiquinha gostosa, agradável, que todo mundo adora, Que mais? Quem gosta de comer? Eu sou magrinho, mas eu sou magro de ruim. Porque olha, eu como. Não sei para onde é que vai tanta comida, mas eu como bastante. E aqui eu trouxe um bolinho, não sei o sabor, porque eu como bastante, mas não sei cozinhar nada. Graças a Deus, minha esposa cozinha super bem e adora cozinhar. Obrigado por ter colocado essa santa pessoa na minha vida. Tem aqui um bolo de alguma coisa que está com uma cara boa, Quando tu vai fazer um bolo, tu que está aí assistindo vai fazer um bolo, vai fazer qualquer receita, tem lá, por exemplo, eu não sei nada, se eu não sei nada de receita, se eu falar alguma bobagem, pega leve, porque não é muito a minha praia, cozinha, tá? Mas tu vai fazer lá um bolo, por exemplo, 2 colheres de farinha, quando faz um bolo serve, sei lá, um bolo que dá 10 fatias, 2 colheres servem 10 fatias. Se eu quiser servir mais gente, se eu quiser servir, por exemplo, 30 fatias, o triplo, o que eu tenho que fazer com as colheres? Eu tenho que colocar o triplo de colheres, concorda? Isso é a ideia de proporção. Razão e proporção é um exemplo da matemática que aparece constantemente na nossa vida, no teu dia a dia. Às vezes tu está fazendo regra de 3 e nem percebe. Quando tu vai viajar, imagina, pegou o carro, vamos pensar numa praia boa aqui do sul. Cidreira, uma praia maravilhosa, tem que ver areia branca, mar transparente, assim
Coisa linda, dá vontade de morar em Cidreira, de tão bom que é. Tá? Joga no Google aí depois, dá uma olhada, que beleza de praia. Tá? Vai para Cidreira. Se tu for a 100 km por hora, vamos supor que tu leve 1h30 para chegar lá. Se tu for mais rápido, a praia é tão boa. Não, mais rápido não, porque 100 km está rápido. Vamos supor que tu vai mais devagar. Tá com o carro cheio de coisa, tá com coisa que quebra dentro do carro, vai um pouquinho mais devagar. Concorda que quanto mais devagar tu vai, ou seja, tu diminui a velocidade, o tempo da tua viagem aumenta. Tá percebendo agora uma relação inversa, que diminui a velocidade, aumenta o tempo? Matemática. No teu dia a dia. Quando tu tá com pressa para ir trabalhar, tu vai mais rápido, porque tu quer levar menos tempo, certo? E tudo isso tu vai fazendo lá, tá lá no teu subconsciente, tu vai fazendo conta sem nem perceber. Qual outro assunto que tá lá no teu subconsciente sem nem perceber? A matemática tá lá sempre presente. Tu vê, não precisa estar fazendo calculinho, 22,8 vezes 369,5. Não, matemática não é só isso. É também isso, mas não somente. A parte das contas, na verdade, é a parte mais sem graça, que é uma coisa mecânica, que a calculadora faz. Não precisa ser um ninja fazedor de contas. O que a calculadora faz? Quer fazer uma conta, tira o celular, acabou. Além da receita do bolo, ali, no Money, faz-me rir, dinheiro. Quando tu vai fazer compras, tu compra um negócio de 8,80 e dá uma nota de 10 pila, tu não pega o negócio e vai embora, né? Fica esperando o troco, ó. E se tu não souber o mínimo de matemática, quando vê o cara te dá 10 centavos de troco, se tu não souber o mínimo, tu vai embora. E aí tu tem que saber trabalhar, fazer as operações rapidamente, de cabeça, quando necessário. O negócio custa 8,80. Tu deu 10 pila. Quanto que tem que vir de troco? 8,80 para chegar no 10 falta quanto? Do 8,80 para chegar no 9 falta 20 centavos. Do 9 para chegar no 10 falta R$1. Ou seja, o troco R$1,20. Fizemos de cabeça, certo? Então, qualquer operação bancária ou que envolva dinheiro ou que envolva qualquer cálculo, por menor que ele seja, matemático. Aqui 3 situações comuns na nossa vida praticamente todos os dias. Não precisa ser só no bolo, pode ser qualquer outra receita, né? E aqui, peguei uma folha, um exemplo de um jornal qualquer, que diz, Zema lidera com 68% dos votos e a Anastasia tem 32%. Se eu não me engano, Zema é de Minas Gerais, né? Acho que é. Isso aqui é eleições 2018. Acho que ele é o governador de Minas. Desculpa, perdoa a ignorância aí, pessoal. Não. Acho que é, tá? Acho que é. Se não for também, vocês vão dar um desconto aí pra mim, tá? Olha essa informação aqui, 68%. Tu tem que olhar para essa informação e saber ler isso aqui, gente. Porque a matemática ela é também uma linguagem. O importante em muitos elementos da matemática, eles vêm num formato para nos dar alguma informação. Aqui, esse 68% é equivalente a dizer que a cada 100 pessoas, 68 vota nesse cara aqui, no Zema. Certo? E eles dão essa informação de uma maneira padrão, foi padronizado a porcentagem, porque daí tu lê a informação e tu consegue interpretar o que está sendo dito. Tu sabe que 68% é bastante, porque a metade é quanto? É 50%. 68% é mais da metade. Então, poxa, esse cara aqui tá bem na fita. Não sei de que partido é, depois eu vou até ver. Mas, tava bem o cara. E quando tu abre um jornal, vai ter informação na forma de porcentagem, na forma percentual. Quando tu entra num shopping e tem lá esqueci o nome, vitrine, esqueci vitrine, tá lá na vitrine, 30% off, 50% off, tu nem precisa comprar o negócio, mas tu olha 50% off, parece que a loja te puxa para dentro. Por que tu entra? Porque 50% off é um desconto grande, um desconto de 50%, vai pagar metade do preço. E tudo isso é matemática, é porcentagem. Quando tu vai ler um gráfico, tu abriu o jornal, tu virou a página, tem um gráfico. E tu tem que saber ler o gráfico. O gráfico, ele está te dando alguma informação. E tu saber ler um gráfico, tu saber interpretar as informações contidas num gráfico, é a nossa matemática, é a matemática no teu dia a dia, que é super importante. Para tu sobreviver, para tu te comunicar com as pessoas, certo? Mas é impossível a gente falar de matemática sem falar de número.
a ideia de número. Quando é que surgiu a ideia de número? Porque o número, em algum momento, ele foi criado. Tá? Porque imagina a seguinte situação. Lá, muito tempo atrás, tinha um carinha que tinha um rebanho de ovelhas. Há muito tempo, muito tempo. Não tinha nada, não tinha Wi-Fi, não tinha WhatsApp, não tinha Netflix, não tinha nada. Tá? O cara tinha um rebanho de ovelhas. Como é que esse cara ia fazer para saber quantas ovelhas ele tem? Porque não existia ideia de número. Imagina que não existe ideia de número, os caras não sabiam contar. O que ele fazia? Ele pegava um saquinho, ou uma bandeja, ou uma caixa, colocava pedras, uma pedra para cada ovelha. Para aquela ovelha ali, para o Zezinho, essa pedrinha. Para o Luizinho, essa pedrinha. Para o Nestor, essa pedrinha. Para a Kátia, essa pedrinha. Aí ele estabelecia uma relação de uma pedrinha para cada ovelha. Então ele estava quantificando, ele estava estabelecendo uma relação, uma pedra para cada ovelha, certo? Opa! Só que aí começou a crescer a quantidade, imagina que ele tivesse 10 ovelhas. Se ele tivesse 10 ovelhas, ele podia trocar essas 10 pedras por uma pedra maior. E aí ele sabia que aquela pedra maior era equivalente a 10 pedrinhas menores, sem nem saber o que é 10. Faz sentido, gente? Mais para frente, com o surgimento da escrita, veio a ideia do número como a gente conhece hoje. Existem vários tipos de maneiras de escrever números. O número é um símbolo que representa uma quantidade. O número 2, como a gente conhece, que representa 2 unidades, aqui, 2 dedos, em algum momento da história alguém inventou aquele símbolo e estabeleceu uma relação. Esse símbolo 2 tem relação com 2 coisas, certo? O sistema de numeração que a gente usa hoje, o sistema indo-arábico, que é esse que a gente está utilizando agora, que a gente utiliza no nosso dia a dia, que tem 10 símbolos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, são 10 símbolos. Ele não é que ele seja o melhor, porque eu já teve aluno que falou para mim, Sor, o sistema indo-arábico, esse que a gente usa é o melhor. Não é questão de ser o melhor. É porque, cara, a gente usa esse sistema, essa linguagem, desde que a gente nasceu. A minha filha tem 5 anos, ela já está estudando os números. Pomba, ela vai estudar a vida inteira isso. É óbvio que ela vai se acostumar e vai ficar natural que ela ache eles os melhores. Imagina que agora tu fosse aprender japonês. Eu tô com 30 anos agora. Imagina que eu começasse a estudar japonês amanhã. Eu olhar para as letras e dizer, meu Deus, isso é muito difícil, não faz sentido. Cara, eu tô há 30 anos utilizando os mesmos sinais. Para eu começar a trabalhar com um sinal diferente, leva um pouco de tempo, certo? O sistema indo-arábico, ele parece ser o mais fácil e o melhor, porque é o que a gente está acostumado a usar há mais tempo. Mas se a gente usasse um outro sistema, esse outro sistema seria melhor e mais fácil do que esse que a gente usa. É tudo uma questão desse que a gente está mais habituado a usar. Esse nosso sistema indo-arábico de 10 sinais, a gente chama ele de um sistema de base decimal. Base 10 é um sistema de base 10 porque são 10 símbolos, como eu falei ali. A gente poderia ter um sistema de base 2, um sistema de base 3, um sistema de base 4 e por aí vai. E aí volta a mesma coisa. Dá para trabalhar com todos? Dá. Só que esse de base 10 a gente está mais acostumado, certo? Esse sistema de base 10 é assunto já para a nossa próxima aula, certo? Por hoje, nesse vídeo ficamos por aqui, né? Desejo que a gente se veja nos próximos vídeos, porque aí a gente vai botar um pouquinho mais a mão na massa, vai aplicar mais algumas coisinhas e conforme for, a gente vai dando continuidade, tá? Como eu disse, sou Maurício Dickmann, qualquer coisa, se quiser, me segue lá no Instagram, @Maurício Dickmann, como estava escrito ali, pode seguir, é fechado, mas eu aceito, todo mundo. Aí vocês vão conhecer um pouquinho lá da minha rotina de professor. E no mais, acompanhem os vídeos, estudem, tamo junto. Um grande abraço para todos, beijo no coração e tchau!